Sejam bem-vindos ao Espectros, o podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Thiago Abreu e sou jornalista. Assim como o espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros, trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo no Brasil para saber mais sobre estes indivíduos além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com diagnóstico. Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da clínica Somar Special Care. E o nosso convidado de janeiro é graduado em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC Campinas, com especialização em jornalismo e segmentação editorial pela mesma instituição, e passou a atuar no campo do autismo a partir do diagnóstico do filho. É um dos fundadores da revista Autismo e atual CEO da Tismo. Com essas credenciais, Francisco Paiva Júnior é o nosso entrevistado do mês no Espectros. Francisco trouxe aqui um pouco sobre o seu currículo. Quem é o Francisco Paiva Júnior? Bom, do ponto de vista profissional, eu sou um jornalista que se dedica aí a estudar o autismo e a disseminar informação de qualidade a respeito desse tema. E no âmbito pessoal, né, eu sou um cara que pensa sempre em causar um impacto social, né? É sempre um pensamento muito coletivo de fazer algo que deixe uma marca aí na sociedade. Você, até onde eu sei, é um paulista de excelência, morou em várias cidades, é natural de Atibaia, morou em Bom Jesus dos Perdões, Jundiaí. Conta pra gente como é que foi essa passagem de vários lugares do estado de São Paulo ao longo da sua vida. Eu nasci em Atibaia porque não tinha hospital em Bom Jesus dos Perdões, né? Porque é lá que eu vivi a minha infância. Mas é uma cidade muito pequenina que tem uma dependência grande de Atibaia, então tudo fazia lá em Atibaia, né? Estudei em escola pública até o 4º ano, em Bom Jesus, e depois fui para Atibaia. E eu tive aí uma passagem por Jundiaí, né, onde eu fui trabalhar numa empresa de software para ser programador. Isso com 16 anos de idade, fui lá morar sozinho. E eu aprendi a programar sozinho também, né, só de olhar aí uma linguagem de programação ali, um código aberto, aquilo parecia que fazia sentido para mim. E aí eu comecei sendo programador, fui morar em Jundiaí, e aí voltei para Bom Jesus, onde eu fiquei até me casar, que foi quando eu mudei para Atibaia. Vivi um tempo lá. Vivi também, teve uma passagem minha aí por São Paulo, quando eu trabalhei no Jornal da Tarde do Estadão, trabalhei na Band News, que antigamente era o Canal 21, hoje é Band News. Então tive uma passagem do jornalismo por São Paulo também, mas acabei ficando mais em Atibaia. Depois eu acabei também fazendo aí um ano sabático aí, que eu morei em San Diego, na Califórnia, e aí voltei para São Paulo, que é onde eu moro até hoje. Você falou uma série de coisas aí sobre a sua trajetória que depois eu quero perguntar, mas antes, sobre essa sua fase como programador, qual linguagem que você trabalhava principalmente? Olha, eu comecei trabalhando com Dataflex, depois eu aprendi Clipper. E aí esse aprendi, né, só para as gerações mais novas, né, comprando livro, né, lendo, testando. Eu programei na época que não tinha internet, né. Muita gente até, né, mais novinho aí vai perguntar, mas o que se fazia num computador sem internet? Mas era isso que a gente tinha na época. Depois eu aprendi um pouquinho de ASP, depois um pouco de PHP. E aí, um pouco antes de ir para a Califórnia, eu fiz um curso bem rápido sobre Swift, que é a linguagem para programar para aplicativos da Apple. E ultimamente, olha só, né? Eu fiz um cursinho rápido de Python ano passado, porque com o desenvolvimento da inteligência artificial e tudo mais, a gente acabei tendo que voltar um pouco para saber o básico, né? Para liderar equipes de desenvolvimento. Eu acho que nada melhor do que você saber um pouco colocar a mão na massa, né? E a sua família sempre foi do estado de São Paulo? Olha, meus pais são do sul de Minas, da cidade de Silvianópolis,
Então eu sempre tive uma ligação aí com o sul de Minas. Depois minha avó mudou para Pouso Alegre. Me lembro muito de ir para lá, né, em férias, em feriados prolongados. Então, assim, apesar de eu ter essa história toda aí paulista, eu acho que corre sangue mineiro aqui nas minhas veias. Muito interessante. Beleza, você falou um pouco sobre a sua trajetória na programação e, e deixou bastante claro que é uma coisa que nunca ficou 100% abandonada, até porque recentemente você estudou Python, mas você é conhecido como jornalista. E aí eu queria saber o porquê estudar jornalismo. Tiago, a minha vida foi sempre fugir do jornalismo e da tecnologia, né? Quando eu estava em um, eu fugia para o outro, porque eu estava sempre achando que eu estava no lugar errado. Eu vou usar a palavra hiperfoco, tá? Não confundam, mas eu tenho um hiperfoco aí em tecnologia, né? Sempre gostei, né? Eu tive agenda digital, né? Vocês não sabem o que que é isso, né? Uma agendinha ali que com teclado, com tela, para eu anotar datas, contatos, compromissos, anotações de modo geral, né? Isso eu tô falando, gente, de 1991, 1992, tá? Então, assim, eu sempre fui um cara, um entusiasta da tecnologia, sempre gostei muito. Tive um provedor de internet por 15 anos e numa certa fase da minha vida, né, que eu tinha que decidir o que fazer, fazia um jornalzinho de um grupo de jovens da Igreja Católica que eu tinha proposto aí para o grupo e aí eu estava liderando isso, né, essa ação. E esse jornalzinho começou a crescer e acabou ficando assim muito conhecido na cidade, né? As pessoas iam na minha casa atrás do tal do jornalzinho. E aí eu gostei dessa ideia e comecei a pensar em fazer jornalismo. Apesar de eu já estar programando, de eu já ter uma empresa de software, e isso foi mudando na minha mente, né? E aí eu resolvi montar um jornal antes de fazer jornalismo para eu saber se eu gostava mesmo disso, né? Então eu tive um jornal por um ano e meio, chamado Jornal Opinião, que circulava semanalmente em Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista, Piracaia, Jarinu, Joanópolis e Atibaia. E aí eu me apaixonei pelo jornalismo e falei, é isso mesmo que eu quero. E aí fui cursar jornalismo. Fugindo da tecnologia, eu caí no caderno de informática do Jornal da Tarde, do Grupo Estado. E eu caí lá fotografando para o caderno de tecnologia, porque eu também era fotógrafo. E um dia um repórter passou mal numa FenaSoft, que era um evento muito grande que tinha de tecnologia anualmente aqui no Brasil. E eu estava sozinho, e o editor falou: Você consegue escrever alguma coisa? Eu falei: Claro, né? Eu só estava como fotógrafo porque eu curtia. Mas, e aí eu escrevi e passei, decidi em diante, lógico, o editor gostou muito do que eu escrevi, decidi em diante eu passei a escrever sobre tecnologia no caderno de informática do Jornal da Tarde. Então, a minha vida foi sempre uma fuga, né? Do jornalismo para a tecnologia, tecnologia para o jornalismo. Quando eu estava aí bem no jornalismo, fui para a tecnologia, montei um provedor de internet. E no meio dessa história de ter um provedor de internet, veio a história do diagnóstico do meu filho, e aí eu criei a revista Autismo e voltei para o jornalismo de novo. Então eu sempre fui nessa ida e volta, mas hoje eu acho que eu acabo unindo as duas áreas. E talvez seja por isso também que a sua história, a sua trajetória profissional ela seja tão versátil, né? Porque você vai soltando elementos assim que talvez as pessoas jamais imaginariam. Inclusive, você tem um livro que talvez seja o seu primeiro livro completo, que é um livro chamado Lobisomem Existe, né? E muita gente conhece o teu livro sobre autismo, mas como é que surgiu essa ideia aí desse livro? É um livro reportagem, né? Não é um livro de ficção, então é um dos poucos livros de não ficção a respeito de lobisomem. Terminando a faculdade de jornalismo, eu e uma colega, a Silvana Godoy, a gente queria fazer alguma coisa diferente e um livro-reportagem. E um professor até deu ideia, né? Falou: Vocês sabiam que Joanópolis é a capital nacional do lobisomem? E aí isso despertou na gente um interesse e a gente acabou indo para Joanópolis muitas vezes para fazer essa investigação a respeito do lobisomem. Então, quem tiver interessado, o livro Lobisomem Existe está na Amazon para ser comprado ali em formato eletrônico ou impresso. Mas é uma história interessante, é uma história interessante. A gente relata ali no livro, só para dar um spoilerzinho, né?
um boletim de ocorrência feito por 2 policiais que presenciaram uma metamorfose, uma transformação de uma pessoa em lobisomem. E você falou já deu palhinhas sobre o autismo. O autismo é um ponto muito central da sua trajetória profissional e talvez até diria pessoal. E a gente sabe publicamente que um chamariz seu pro autismo foi o diagnóstico do seu filho. Mas antes, você já tinha ouvido falar nessa palavra autismo? Qual referência que você tinha sobre autismo antes dessa vivência da sua família? Praticamente nada, Tiago. Quando eu ouvi a palavra autismo, né, como uma suspeita, né, de que meu filho pudesse ser autista, a imagem que veio na minha cabeça era um comercial da AMA de São Paulo com o Antônio Fagundes e que mostrava uma criança fazendo aquele, né, aquele clássico balançar do tronco, né, o chamado rocking, balançando o corpo e balançando as mãos, né, o flapping das mãos, e eu associava o autismo 100% à deficiência intelectual, mas não sabia, não, assim, não tinha a menor ideia do que era. Nós estamos falando isso de 2009, né? No dia, para ser mais exato, no dia 26 de março de 2009, foi quando eu me deparei com a possibilidade do meu filho ser autista. E como foi esse processo de investigação? Olha, um conhecido meu, conversando com ele, eu falei para ele assim: nossa, o Giovanni está com 1 ano e 11 meses e ainda não fala. Mas parece que não é só falar, né? Ele não se comunica. Ele tem ali, tá com fome, a mamadeira tá em cima da pia, ele tenta escalar a pia, não consegue, eu tô do lado e ele não me dá um cutucão, não aponta pra mamadeira, ele não faz nada, como se eu não estivesse lá. E quando eu falei isso, esse meu conhecido falou assim: você já leu alguma coisa sobre autismo? E aí, né, pra mim aí eu dei aquela parada, parece que o mundo parou por umas 2 horas pra mim, mas deve ter sido só uns 2 segundos de silêncio ali, e eu comecei a me deparar com essa possibilidade, né? Eu acho que eu tive uma negação ali de 1, 2 minutos, e depois eu comecei a ouvir, né, ele me falar de alguns sinais de autismo que eu percebia no meu filho, que, como por exemplo, não olhar nos olhos, né? Eu nunca associei que não olhar nos olhos podia ser um sinal de autismo, podia ser algo que fizesse com que você desconfiasse, né, de um transtorno. E aí eu comecei a investigar o assunto, a me aprofundar, né? Como eu sou jornalista, eu facilmente consegui identificar as fontes confiáveis, apesar da gente estar falando de 2009, não tinha muita fonte, muita coisa técnica, e aí eu fui realmente correr atrás de fazer algo pelo meu filho. Nós estamos falando aí de um período de um pouco mais de 15 anos, e é claro que não é o mesmo cenário quase ultra incipiente dos anos 80, das primeiras famílias, como a gente já trouxe aqui em outros episódios do Espectros, mas já é um cenário muito diferente do que a gente tem hoje. Eu queria te perguntar como é que era a comunidade do autismo nesse período aí de 2009, 2010, porque você viveu essa época, né? Inclusive, sei lá, as listas de e-mail, até o surgimento das redes sociais mais modernas que o pessoal teve contato. Como é que foi isso? Thiago, era uma época que a gente não tinha um cenário de redes sociais, nem uma facilidade de comunicação que a gente tem hoje, né? Então, o que imperava na época eram as listas de e-mail, né? Então, a gente usava a lista de e-mail do Yahoo, eram os grupos, né? Grupos de e-mail mesmo, e o Yahoo fazia com que a gente pudesse mandar um e-mail e todo mundo que estava inscrito naquele grupo recebia esse e-mail e podia responder. Então, era uma coisa assim, meio caótica, de certa forma, mas muitos pais se ajudando, né? Tentando fazer com que trouxesse o melhor para o próprio filho. Agora você imagina como hoje a gente tem uma diferença muito grande das crenças, né? Dos tipos de iniciativa que cada um acredita que seja o melhor para o seu filho, fora o fato de que cada pessoa é impactada pelo autismo de uma maneira muito única. Além da pessoa ser uma pessoa única, o autismo também é único naquela pessoa. Você imagina tudo isso no meio de um grupo de e-mails que não tinha muitos recursos ali tecnológicos,
né? Era um caos, mas ao mesmo tempo era muito genuíno, né? Essas ajudas. Então eu conheci muita gente nessa época, que me ajudou muito. Sou muito grato a todo mundo que participou naquela época, naquele momento, porque uma época em que você não conseguia informação de uma maneira muito fácil. E também você não tinha como checar muita coisa como a gente pode checar hoje. E apesar de a gente ter todo esse poder de checar, hoje tem muito mais fake news do que naquela época. É incrível, né? Quanto mais o ser humano tem possibilidade de ter acesso à informação, mais ele cria informação e acredita em informação que não é real, né? Ou que não é precisa. É o fenômeno da pós-verdade, né? De você acreditar no que você quer acreditar e ignorar as evidências factuais que vão contra as suas crenças. A gente está vivendo isso e por isso tem essa polarização em tudo quanto é área, né? E no autismo não é diferente. Então já era uma comunidade muito, como que eu diria, treteira, né? Eu costumo brincar que TEA é tretas do espectro do autismo, porque a gente vive uma treta por dia, se você for procurar nas redes sociais, né? Desde as menores até as maiores que colocam pessoas em crise no hospital, né? Já vi muitas vezes acontecer isso. Era uma época bastante difícil de conseguir informação, viu? Mas eu fiz bons amigos. E foi essa incipiência de informação, né, e essa dificuldade que te fez escrever o livro, seu livro sobre autismo? Foi. Não ter informação acessível, né, muita coisa técnica, me fez escrever o livro sobre autismo. E mais que isso, Tiago, eu percebia muitas famílias que não iniciavam o tratamento porque não estavam aceitando o diagnóstico ou porque não estavam conseguindo uma confirmação do diagnóstico. E, apesar de todas as controvérsias que tem no autismo, tem um consenso. Quanto antes você iniciar o tratamento, melhor será o prognóstico, melhor será os ganhos, a qualidade de vida dessa pessoa. Então, eu resolvi escrever um livro que chama Autismo, Não Espere, Haja Logo, que foi publicado pela editora M Books. Eu escrevi em 2009, mas só consegui publicar o livro em 2012. Não é fácil publicar um livro no Brasil sem você botar dinheiro, né? Sem você mesmo investir. A editora se interessando e investindo no livro. Então demorou aí 3 anos para eu publicar, recebi acho que uns 2 nãos, e depois comecei um processo lento ali para poder conseguir publicar. Para você ter uma ideia, eu assinei um contrato acho que em 2010 para poder publicar em 2012. E do ponto de vista editorial, né, além do livro, você também, nesse período, iniciou a revista Autismo. E eu sei que a revista Autismo, em sua concepção inicial, ela teve alguns percalços, né, e depois, um tempo depois, teve um hiato. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse início da história da revista Autismo, porque eu imagino que muita gente teve contato com a revista só depois do retorno dela, né? Quando eu escrevi o livro, e mesmo antes de publicá-lo, eu entendi que quem mais precisava de informação era justamente a parte da população que não tinha grana para comprar um livro, não tinha condições de comprar um livro. E pensando nisso, e eu sendo jornalista, pensando na função social do jornalismo, e esse meu pensamento também aí coletivo, né, e de impacto social, eu pensei, por que não criar uma revista gratuita? E foi quando eu conversei com o Martin Fanucchi, que é o pai da Júlia, pai de uma menina autista, que é publicitário, e ele tinha uma experiência em diagramação. Ele falou assim, eu posso diagramar a revista se você capitanear aí essa iniciativa. E foi assim, começou a revista, sem ter uma ONG, sem ter uma empresa, sem nada, tá? Era uma conta no Bradesco que eu publicava o extrato, colocava ali uma atualização do extrato quinzenalmente, e as pessoas depositavam nessa conta como uma doação para a gente juntar dinheiro para fazer a revista. Com a revista pronta, eu mandei revista proporcionalmente ao que a pessoa doou, pelo correio para cada um, colocando no envelope mesmo, escrevendo à mão os endereços, enfim, um trabalho bem manual mesmo. Mas a revista desde o início já começou impressa e digital, né? Eu sempre tive essa visão de que a gente precisava estar no digital. A revista já começou tendo um site e tudo mais. E talvez uma das características mais visionárias minhas,
O número 0 da revista Autismo, que foi publicado ali em setembro de 2010, já usava QR Code para poder linkar as reportagens com a versão online, porque na versão online eu poderia colocar um vídeo, outros links, um aprofundamento e até uma continuação do texto. Mas como ninguém sabia o que era um QR Code, como usar, e na época você tinha que baixar um aplicativo para ler o QR Code estava muito forte ainda só no Japão, aí eu publicava na revista o que era um QR Code, como ler o QR Code, para as pessoas poderem fazer essa conexão aí do online para o offline. Olhando para trás, qual que você acha que foi o maior acerto que você teve e qual foi o maior erro que você cometeu nesse começo da revista? Poxa, eu acho que o maior acerto, Thiago, foi que a revista tivesse esses dois formatos, né? Digital e impresso. Para uma revista gratuita, eu acho que isso tanto faz dar uma escalabilidade para a revista chegar mais longe no digital, quanto também não deixa de olhar para a grande quantidade de brasileiros que naquela época não tinha acesso nenhum à internet e que ainda hoje tem um acesso limitado, às vezes só um WhatsApp, né? A revista acaba chegando em muitos lugares e a muitas pessoas que não têm um acesso pleno à internet. Então acho que esse foi um grande acerto. O maior erro, eu acredito que tenha sido eu não pensar logo no início dar voz para autistas, né? Nos primeiros 3, 4 números da revista, eu não vou dizer que nenhum autista escreveu, porque pessoas que escreveram lá receberam seu diagnóstico depois, né? Mas não era algo consciente e a gente não tinha assim... veja bem, nós estamos falando de antes do DSM-5, antes de 2013, nós estamos falando de 2010, né? E quando o autismo também tinha aí um conceito muito diferente do que é o autismo de hoje, 2025, 2026, né? E aí a gente não tinha um ativismo, a gente não tinha pessoas que se diziam autistas, que assumiam um diagnóstico de autismo, não tinha pessoas diagnosticadas com autismo que fossem pessoas que estariam dispostas a escrever, a se expor. E a maioria dos autistas, logicamente, naquela época, eram pessoas que não tinham autonomia, né? Porque era o diagnóstico mais fácil também de ser feito. Então, isso tudo acho que dificultou, mas eu nunca nem pensei nisso nos primeiros números, né? Isso foi acontecer depois. No começo, você falou que você teve uma temporada em San Diego, e San Diego talvez seja um capítulo importante da sua vida, porque também me faz remeter a um vínculo que posso dizer que é uma amizade que você tem com o pesquisador Alison Mottri, que é uma figura que está presente em muitos trabalhos, inclusive, que você desenvolveu. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua temporada nos Estados Unidos e a sua amizade com ele. Olha, eu conheci o Mottri numa reportagem do Jornal Nacional em 2010. Logo depois do lançamento da revista, do número 0 da revista, o Mottri me aparece no Jornal Nacional dizendo que conseguiu reverter o autismo em neurônios, né, no laboratório. E lógico que isso me chamou muito a atenção e eu fui atrás de entrevistar o Mottri, lógico, né? Eu tive uma surpresa muito grande quando eu mandei mensagem para ele pelo LinkedIn ou por e-mail, não estou me lembrando direito, e ele me respondeu assim no mesmo dia, muito rápido. E combinou comigo um papo. E, Thiago, naquela época você tinha que fazer uma ligação internacional, você tinha que pagar, né? A gente não tinha uma forma de ficar conversando assim sem custo. E eu falei para ele, eu falei assim, olha, nem eu nem a revista temos grana para fazer uma ligação internacional para você, né? E seria uma entrevista, uma ligação de 1 hora talvez, né? E aí ele falou assim, não, eu me disponho a usar uma verba de divulgação que eu tenho aqui no laboratório e eu faço a ligação para você, eu ligo para o Brasil e a gente conversa. E foi uma ligação de 2 horas, Thiago, que eu fiz uma entrevista enorme com ele, que foi publicada no número 1 da revista Autismo, né? Então eu tinha publicado o número 0, no ano seguinte eu publiquei o número 1, e aí a gente acabou ficando muito próximo, porque depois dessa entrevista, né, a gente combinou dele sempre me dar atualizações, e a gente manteve contato, e eu acho que essa proximidade foi se intensificando, e quando eu decidi ir para os Estados Unidos, morar lá por 1 ano, eu decidi por San Diego por causa do Mottri, né? San Diego é a cidade da tecnologia para a saúde. Eu pensei, poxa, e se eu conheço alguém lá, né, que pode me socorrer em alguma emergência,
é ele. Então eu fui para San Diego por conta disso, e aí, logicamente, lá a gente ficou ainda mais próximo, né? Fui na casa do Mota, enfim, fui no laboratório diversas vezes, e a gente acabou se aproximando ainda mais. E quando eu fui voltar para o Brasil, em 2017, falei para o Mota que eu queria fazer alguma coisa, né? Na área de conteúdo, não só com a revista, mas que envolvesse tecnologia, que envolvesse autismo, saúde. E aí ele me falou, volta lá pro Brasil, conversa com o Jean, que é meu sócio lá, e a gente tem uma iniciativa que eu acho que vai se encaixar perfeitamente contigo, que é Atismo, que a gente está desenvolvendo alguma coisa que tenha uma utilidade para a sociedade, que tenha um impacto social e que envolva conteúdo, tecnologia e autismo. Foi assim a minha história com o Moa. Mais tarde eu vou te perguntar sobre atismo, mas como é que você define a personalidade dele, assim, né, como pessoa? Olha, se você me perguntasse uma palavra só, eu diria altruísmo. É um cara extremamente altruísta, que pensa no outro, que quer causar também, né? Acho que por isso que combinou muito comigo, porque ele também pensa nesse impacto social, muito inteligente e com uma resiliência muito grande, né? Agora ele acabou de aprovar a primeira terapia genética que vai fazer uma edição genética no DNA para um tipo sindrômico de autismo, que é a síndrome de Pitt-Hopkins. Ele vem tentando isso há muito tempo, mais de uma década. Ele aprimorou e desenvolveu ali a técnica para os minicérebros, os organoides cerebrais, teve a ideia de mandar isso para o espaço para acelerar o tempo, para poder conseguir saber as reações dos minicérebros e poder testar essas coisas em minicérebros mais velhos, entre aspas. Então, assim, ele tem ideias muito criativas, uma resiliência muito grande, mas, sobretudo, pensando sempre no impacto social. Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br/apoie. A revista Autismo teve um período de pausa, depois você retornou, e eu queria te perguntar primeiro como é que você desenvolveu essa volta da revista e como é sobreviver no mercado editorial, considerando que grandes revistas do Brasil encerraram suas atividades, pararam, né, e oferecer essa revista gratuitamente. Olha, Thiago, a revista já teve vários modelos, né? Como eu disse para você, ela foi só um extrato do Bradesco, né? E foi do Bradesco porque eu não tinha conta lá, então tinha que ser uma conta só para isso, né? Depois ela passou a ser parte integrante como um projeto social da ONG Consciência Solidária em Atibaia. Tenho uma gratidão muito grande pela doutora Lucila Mari Hashimoto, que é uma pessoa também excelente e que, de novo, acho que o altruísmo a define também. E isso salvou a revista de não morrer naquela época, né? Mas a revista sempre teve esse problema de não conseguir ter uma periodicidade consistente porque ela dependia de doações. Então eu vi que esse formato de ONG, de projeto social, não funcionaria para um veículo jornalístico, porque uma das coisas que são mais importantes para um veículo do jornalismo, uma mídia, é você ter uma consistência na sua periodicidade, né? E eu não conseguia. Então eu publiquei uma revista em 2010, o número 0, uma revista em 2011, uma em 2012 e uma em 2013, que foi o número 3. Então 0, 1, 2 e 3, uma por ano. E eu vi que não dava para continuar assim. Eu continuei publicando notícias nas redes sociais da revista. Na época era o Facebook que era o mais forte. Se você for lá na página do Facebook, você vai ver que nunca parou de ter notícia quase que diária. Na época, eu consegui montar um robô que pudesse fazer isso para mim, né? Muito antes dessa época aqui de inteligência artificial e automações. Então a gente replicava muitas notícias, isso ajudou muita gente, né? E foi dando um engajamento ali, tanto que a gente chegou a ter 350 mil
seguidores no Facebook naquela época, mas não era um formato que me agradava porque não tinha essa consistência. E aí eu decidi que eu tinha que reestruturar a revista para voltar como uma empresa comum, uma empresa privada. Continuando pensando no impacto social, mas uma empresa privada. E que pudesse ter patrocínio. Então é mais do que propaganda, é empresas patrocinarem a iniciativa e, logicamente, né, poder ter um espaço na revista para fazer a sua propaganda. E foi assim que eu reestruturei essa volta. 2017, 2018, eu trabalhei nessa ideia de reestruturar e de voltar. E em março de 2009, a gente lançou a edição número 4, que começou a ser uma revista trimestral e nunca mais parou até hoje, nunca falhou uma edição, mantendo a consistência dessa periodicidade. E um pouquinho antes de publicar essa edição, acabei conseguindo uma parceria com o Maurício de Souza, que é outro capítulo à parte também, que eu acho que ajuda muito a dar um peso para o nome da revista. Como é que o quadrinista mais famoso da história do Brasil, provavelmente, se tornou um parceiro? Tiago, é uma história interessante essa, porque eu não conhecia ninguém lá na Maurício de Souza Produções, e eu comecei a mandar mensagem, né, por diversas formas aí, e-mail, LinkedIn, enfim, e consegui marcar uma reunião lá. Quando a Mônica estava na reunião, a própria filha do Maurício, né, a que inspirou a personagem mais famosa da turma, eu fiquei um pouco assustado até, né? Mas 2 minutos depois entrou o Maurício de Souza na sala. Eu, brincando, eu falei pro pessoal, dá licença só um minutinho para eu ir lá morrer e eu já volto, né? Porque, nossa, Maurício de Souza. Coincidentemente, Thiago, eu já tinha participado de um livro coletivo que eu escrevi 4 dos 16 capítulos, que teve a capa feita pelo Maurício de Souza. Lógico que ele nem lembrava disso, mas para mim, né, marcou. Com essa história, né, eu falei, caramba, agora eu tô de frente do Maurício. Esse livro que eu mencionei para você chama Livro de Todos, foi editado pela imprensa oficial do Estado de São Paulo, lançado numa Bienal do Livro como um projeto aí de um livro coletivo. Cada pessoa ia mandando a sua contribuição e eu acabei fazendo a maior contribuição, né, com 4 capítulos. E o primeiro capítulo foi inclusive do Moacir Scliar, que não está mais entre nós, mas que era um imortal da Academia Brasileira de Letras. E aí, na reunião, eu sabia que tinha o personagem André, que é o personagem autista da Turma da Mônica, que foi criado em 2003 e estava lá em 2019, fechado numa gaveta. E aí o Maurício me falou que entre escrever algo impreciso, incorreto a respeito de autismo e não escrever, ele preferiu não escrever. E ele nunca tinha tido um parceiro que ele pudesse confiar, profissional o suficiente para ele fazer essa parceria. E logicamente, né, eles investigaram a respeito de mim antes, e ele me fez a seguinte proposta: se você fizer o roteiro, eu desenho. Como que eu vou negar isso para Maurício de Souza, né? Eu nunca tinha feito um roteiro de história em quadrinhos na vida. Para encurtar a história, eu descobri que o roteiro é desenhado, né? E aí tive que fazer a partir daí roteiros. Eu faço e fiz vários roteiros de historinhas do André, que o Maurício aprova, dá para a equipe dele produzir. Essa história exclusiva do André é publicada na revista Autismo, toda edição, e depois ela vai para o gibi de banca normal, para fora da bolha do autismo, para outras pessoas, principalmente crianças, saberem sobre autismo, né? E eu procuro fazer histórias que trazem representatividade de autistas, né? Não é necessariamente ensinando a respeito do autismo, mas é a pessoa autista participando da história, simplesmente com as suas características. E isso eu recebo um feedback muito grande ali de pessoas que se identificam, que se sentem representadas, e até provas e materiais didáticos pedem autorização para usar essas historinhas em trabalhos em sala de aula. Então acaba contribuindo também muito para a educação, para a inclusão e para a conscientização, um trabalho que eu tenho muito, muito orgulho, muito prazer em fazer parte, e que eu nunca imaginei, porque eu fui assinante dos gibis da Turma da Mônica, usava o gibi para ensinar meu filho a melhorar a interpretação de texto, né? Então ele lia as histórias, depois ele me contava e eu ia contando para ele o que ele não achou na história que estava ali nas entrelinhas. Isso ajudou bastante. Então tem uma história com o Maurício de Souza e com a Turma da Mônica ali que eu tenho um carinho muito grande. E em relação às mais de 30 edições da revista,
quais são as matérias, os textos que mais te marcaram ao longo desses anos? A matéria mais lida ainda é Messi não é autista, né? É a capa que mais repercutiu, é a edição que é mais lida no digital, uma reportagem mais lida ali no site, né? Se a gente pegar o período todo. Então, essa reportagem teve um impacto muito grande. Eu gosto sempre, Thiago, da última edição. Porque a gente tenta sempre fazer a melhor, né? A mais bonita, a melhor edição. Teve muitas reportagens aí que eu acho que foram importantes para a revista Autismo, né? Na própria publicação mesmo da Lei Berenice Piana, lá atrás, né? Em 2012, foi em final de 2012 a sanção da lei. Eu participei, de certa forma, ali desse processo, né? Fui ao Senado Federal, inclusive, 2 vezes e tudo mais. Fiz pronunciamento lá numa época que eu tinha cabelo ainda, Thiago. Se você acredita, eu já tive cabelo. Eu acho que teve muita reportagem boa, muita reportagem importante, mas eu digo para você, o que eu mais tenho apreço é pelos textos de colunas de autistas, sabe? O Nicolas escreve muito bem com a ilustração do Lucas, é uma parceria que a gente fez ali desde 2019. Gosto muito dos textos do Nicolas. Eu gosto muito de ver de dar voz à pessoa autista, né? Eu acho que isso me traz uma satisfação bem grande, porque eu acho que falta muito isso ainda. Ah, muito legal, muito interessante. E eu também queria te perguntar em relação a toda essa parte de escrita, de certa forma. E aí voltando talvez um pouco para Atismo, porque a Atismo inicialmente ela era muito conhecida pelos trabalhos relacionados à genética. E aí acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender todos os projetos, né? Teve a época da rede social também. E eu queria que você explicasse um pouco como é que é a Atismo hoje e como é que você chegou à posição de CEO dela. Quando eu cheguei na Atismo em 2017, a Atismo já tinha 2 anos de vida, ela foi fundada em 2015. E a Atismo era um grupo que tinha planos de fazer algumas iniciativas, né? Eu cheguei especificamente para a iniciativa que estava iniciando-se de fazer algo, uma solução que envolvesse tecnologia, conteúdo e autismo. Só que já existia a primeira iniciativa do grupo, que era a Atismo Biotech. A Atismo Biotech era um laboratório que fazia exames genéticos, sequenciamento de genoma, de exoma, que não tinha igual no mundo, né? Porque era um sequenciamento genético especializado em autismo, com profissionais que eram a nata da ciência nesse tema, além do MOTRE, né? Só que o Brasil talvez não estivesse tão preparado para isso já. Muitos médicos ainda não entendiam o sequenciamento do genoma, do exoma, o que fazer com aquele resultado. Ele traz algumas soluções aí da etiologia, né, de onde surgiu, qual foi a causa do autismo daquela pessoa, que pode direcionar para o diagnóstico de uma síndrome específica, uma forma de você conseguir talvez até um direcionamento melhor no tratamento, porque se é uma síndrome, ela tem coisas já esperadas, você pode prever coisas como uma criança de 3 anos saber que vai ter convulsão na adolescência, você pode se preparar para isso e tentar evitar. Vários benefícios, mas ainda eu acho que chegou muito cedo no mercado. E aí eu trabalhava desenvolvendo essa iniciativa que ainda não tinha nome e também fazendo conteúdo para a Atismo Biotech, né? Então eu era o head de conteúdo da Atismo Biotech. Essa iniciativa que não tinha nome, a gente fez várias sessões de design thinking envolvendo profissionais, autistas, terapeutas, familiares, médicos, designers, profissionais de TI, enfim, para saber o que fazer. E a gente viu que a gente tinha aí atores desconectados nesse ecossistema do autismo. Então a gente começou com uma rede social que chamou-se Tismo.me, tismo.me, né? E começou como uma rede social e a gente conseguiu colocar isso em prática bem na pandemia. Assim, na pandemia mesmo, né? No meio de março de 2020 foi quando começou a iniciativa, na prática, né? A ser desenvolvido e tudo mais. E eu liderei uma equipe de 8 desenvolvedores para fazer isso e a gente lançou. Em agosto a gente já tinha isso pronto, testamos aí numa versão alfa para lançar uma versão beta
15 de novembro de 2020. Mas nesse meio do caminho mudou muito o que é uma rede social, a complexidade disso, o mundo se polarizando, discussões a respeito de liberdade de expressão, os governos dos países todos endurecendo muito as leis e a regulamentação de redes sociais, e a gente só queria fazer uma rede social vertical voltada para o autismo, né? Tipo, como o LinkedIn é uma rede voltada para o corporativo, seria um LinkedIn do autismo, né? Uma rede só sobre autismo. E a gente viu que isso estava ficando muito complicado. Quando nós nos deparamos com alguns estudos muito importantes falando a respeito da vulnerabilidade da saúde de pessoas autistas. A gente percebeu que autistas adoecem mais que a população em geral, vão 5 vezes mais a pronto-socorro e internações do que a população em geral, e a gente pensou como que a gente pode solucionar isso. Talvez isso tenha um impacto maior e mais prático na vida das pessoas, tanto em relação ao exame genético, que ainda era muito caro, né? E os profissionais não entendiam completamente ainda, assim como a rede social. E aí foi quando a gente pivotou, né? A gente mudou ali o foco da Tismo.me para virar somente Tismo, e então o nome simplificado, né? Nem Tismo Biotech, nem Tismo.me, somente Tismo, para fazer uma linha de cuidado de saúde digital voltada para a pessoa autista. Enquanto as pessoas estão fazendo terapia, tem prescrições de medicamentos e tudo mais, a gente faz uma linha de cuidado que complementa tudo isso. A gente não faz a terapia em si. A gente vai cuidar da saúde mesmo dessas pessoas autistas que têm uma vulnerabilidade maior. Então, autistas têm mais diabetes, mais hipertensão, mais problemas gastrointestinais, mais problemas respiratórios. A gente podia ficar um dia inteiro para eu te explicar por que autista tem mais essa vulnerabilidade, mas eu acho que, em suma, a gente pode dizer que questões sensoriais, de disfunção executiva e todo o cenário e o contexto em que envolve as características do autismo numa pessoa trazem essa vulnerabilidade maior, e a gente partiu para esse lado, né, de fazer um serviço de saúde digital. Nessa época da Tismo.me, eu já trabalhava no desenvolvimento de uma inteligência artificial especializada em autismo, que eu achava que isso ia ajudar muito na rede social. E isso não mudou, né? Eu continuei no desenvolvimento disso, que é a inteligência artificial chamada Gênio, que hoje está bem estabelecida já, tem mais tem quase 10 mil usuários usando atualmente. E aí a gente partiu para esse desenvolvimento e uniu as duas coisas, né? Tanto a IA, o Gênio, quanto o trabalho de saúde digital da Tismo, que ainda não é vendido hoje para o público em geral, né? A gente ainda comercializa isso para operadoras de saúde, para grandes e médias empresas que querem dar esse benefício para os seus funcionários e os dependentes, para clínicas de autismo que querem complementar o seu serviço, né? Eles cuidam do tratamento do autismo, a gente cuida da saúde, e para corretoras de saúde de um modo geral. E eu sei que toda essa atividade atual está relacionada também ao MBA que você tem feito, né? Então conta pra gente um pouco sobre essa formação que você tem desenvolvido. Exatamente, Thiago. Eu tenho feito um MBA interessante, porque ele é de uma área que talvez me complemente bastante, né? Porque eu não tinha feito quase nada na área de saúde, né? Nada assim como pós-graduação mesmo. Estou fazendo um MBA de saúde digital na Faculdade de Medicina da USP. Termino nos próximos meses aí, fevereiro, março, e que tem me ajudado muito a ter uma base, né? Não só para fazer a gestão de um negócio no mercado de saúde, como também para implementar e complementar, né, as minhas experiências e o meu conhecimento para desenvolver coisas, serviços de saúde. Então tem sido muito interessante. Eu tinha feito um curso rápido online em Harvard a respeito de saúde, né, que também me ajudou bastante, mas eu precisava sentia que eu precisava de um MBA, né, que conseguisse trazer uma solidez maior na minha formação e que eu conseguisse também, na prática, desenvolver melhor autismo. Então tem sido muito interessante, aprendo muito com o professor Shao, que é um dos papas da saúde digital no Brasil, e
muitos outros ótimos professores e colegas, né? Que eu sou um dos poucos não médicos do curso, que é a primeira turma de saúde digital desse MBA, né? Da Faculdade de Medicina da USP. Interessante. Queria voltar um pouco sobre a revista Autismo e a sua relação com a comunidade do autismo, porque você até falou da brincadeira do tretas do espectro do autismo. A comunidade do autismo é um ambiente muito insalubre, muitas vezes, e a gente tem tensões que estão relacionadas à experiência pessoal das pessoas com autismo, né? Nós estamos tratando de um conceito muito amplo, mas também algumas coisas que são relacionadas a visões ideológicas mesmo sobre o autismo, né? Questões conceituais e tal. Então a gente vive numa comunidade que é meio que feudos, né? Tem gente que não se relaciona. E você é uma pessoa que, particularmente, me parece ter uma paciência gigantesca, que se relaciona com pessoas muito diferentes. E eu não vejo esse perfil de uma forma muito comum. Então eu queria te perguntar, como é que você vê esse ambiente dividido? Como é que você se posiciona em relação a isso? E por que você é tão paciente? Ou eu estou com uma leitura equivocada? Não, sua leitura está 100% correta. Eu sou uma pessoa muito calma e paciente. Eu gosto muito de ouvir o outro. E ainda que o outro diga algo que é completamente contrário ao que eu acredito, ao que eu sei, eu sempre gosto de refletir a respeito, porque refletir a respeito ou vai me fazer mudar de ideia, o que eu não tenho a menor vergonha ou receio de fazê-lo, já fiz muitas vezes, ou vai me fazer até reforçar a minha ideia, ou melhor ainda, chegar a uma terceira ideia, né, que não é nem a minha nem a do outro. Então, eu acredito que tem um ganho muito grande, eu já experimentei esse ganho muitas vezes. Então, eu gosto muito de ouvir o outro, eu tenho um perfil muito diplomático, eu não parto para briga, para revidar, né, para o embate. Pelo contrário, acho que eu fujo do embate e isso me deixa numa posição privilegiada, talvez, na comunidade do autismo, porque eu vejo beleza e vejo os pontos positivos em todas os nichos, em todos os grupos, em todas as tribos. Então, por mais que tenha algo que seja contrário um ao outro, eu consigo ver a motivação e muitas vezes eu consigo ver até mesmo a intenção do outro que é boa. As duas pessoas estão com intenções boas e às vezes eu vejo as duas brigando. E eu sei que cada uma quer dar o seu melhor. Eu vejo autistas muito radicais brigando com pais muito radicais do outro lado. Por exemplo, né, só para dizer uma das tretas. Mas eu sei que os dois estão querendo dar o seu melhor. Então, nessa visão, eu acredito que eu não me distancio de ninguém. E não me distanciar de ninguém me deixa portas abertas. Não só para eu, como jornalista, conseguir ouvir todos os lados, como também dar espaço na revista, que se você ler a revista Autismo, você vê que ela é uma revista que tem pluralidade de vozes, de ideias, de pessoas, e também para que eu possa ter abertura suficiente para poder dizer: a revista Autismo está aberta a divulgar o que você precisar, que for uma mensagem para a sociedade, que eu sei que vai ser benéfica para alguém, ou pelo menos para algum grupo. Então eu acho que isso facilita essa minha caminhada de uma tribo para outra. Então eu consigo ver essa beleza. Então quando a gente vê a história do autismo, eu vejo essa beleza em todo mundo, né? Em quem acha que autismo não precisa de tratamento, em quem acha que tem que tratar o quanto antes, que esses tratamentos têm que ser com evidências científicas, com quem teve uma experiência positiva com algo sem evidência e acha que isso serviria para todo mundo. Não quer dizer que eu concorde com todos, mas eu vejo a beleza e o ponto positivo de cada uma dessas visões. De gente que acha que deve incluir na escola regular, de gente que acha que não deve, que tem que ter sala especial, que tem que ter escola especializada, que acha que é esse governante ou aquele. Então, assim, eu não sou apaixonado por nenhum político, eu não sou apaixonado por nenhuma ideologia, eu não sou apaixonado por nenhuma metodologia, eu não sou apaixonado
por essas coisas que dividem. Então eu tento unir a comunidade. Eu acho que uma prova disso foi, eu lutei 10 anos para a gente conseguir fazer um tema único para o Dia Mundial do Autismo, porque isso é mais eficaz em termos de comunicação social. Todo mundo falar um tema só. O tema vai agradar a todos? Não vai, nunca. Se não fôssemos, não fôssemos de uma comunidade ligada ao autismo, já não agradaria a todos, né? Na sociedade normal, aqui comum, típica, neurotípica. Agora, imagine numa sociedade que é formada por pessoas neurodivergentes, com muitas condições psiquiátricas associadas. Aliás, quem está de fora hoje em dia, né, de não ter alguma condição psiquiátrica, de alguma questão de saúde mental e tudo mais, com uma genética muito forte, né? O autismo tem uma heredabilidade muito grande, uma causa genética muito forte, então isso implica em ter pais de autistas que também são autistas e não sabem, ou têm outras condições psiquiátricas. Tudo isso eu acho que dificulta muito o diálogo, né? Esse diálogo na comunidade. Então é um desafio muito grande, mas eu acho que eu me dou bem nisso. Aqui no Espectros nós falamos muito sobre autismo, sobre a trajetória profissional, mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas elas não são só isso. Inclusive, até mesmo quem é autista, elas não são só o autismo. Então eu gosto muito de perguntar o que as pessoas gostam de fazer nas horas vagas, e você meio que já soltou alguns interesses seus, tecnologia, né? Eu queria te perguntar o que você gosta de fazer e se você tem alguma relação artística, sabe? De tocar instrumento, de fazer pintura, ou alguma coisa assim que a gente não imagina que você tem ligação e você tem. Poxa, Thiago, eu confesso que eu tô numa fase já de vários anos de não ter um hobby, sabe? De não fazer coisas fora do meu trabalho, do meu convívio familiar mesmo, do consumo, né? Das demandas da família. Eu tenho 2 filhos, né? O Giovanni hoje está com 18 anos, é autista e faz conta de cabeça muito rápido. E a Samantha, que tem 16 anos e tem chulé. Eu costumo fazer essa brincadeira, né? Ela tem chulé e desenha muito bem. Aliás, ela ilustra para a revista Autismo também. Eu faço essa brincadeira porque o Giovanni não é o autismo, nem a Samantha é o chulé, né? Cada um tem isso é só uma característica de cada um deles. E eu acho que fora as demandas todas do dia a dia, eu sou muito consumido por isso. E o trabalho e tocar vários projetos, né, ao mesmo tempo, isso me consome bastante tempo. Mas artisticamente falando, eu toquei bateria por bastante tempo. Se você me der um violão na mão, eu não vou tocar uma música muito bem, mas eu não vou também ficar sem saber fazer algumas notas ali, tirar um sonzinho dele. Na frente de um piano eu finjo bem que eu sei tocar, né? Mas o meu negócio é bateria mesmo. Eu toquei bateria por um bom tempo, também aprendi sem aula, sem nada, para depois eu ir fazer aula e tudo mais. E já toquei, inclusive, na igreja católica. Toquei em missas, muitos anos. E já toquei Mamonas Assassina em praça pública, olha só. E os episódios do Espectro são encerrados com o nosso quadro Bate-Bola, em que eu falo um tema e o nosso entrevistado responde aquilo que corresponde àquele tema e que às vezes brota simplesmente na cabeça. Então vamos lá. Uma palavra que te resume. Resiliência. Último livro lido. Eu estou relendo Apaixone-se pelo Problema, não pela Solução, do Uri Levin, que é um dos fundadores do Waze. Uma viagem marcante. Para Londres. Uma viagem marcante foi para Londres, quando eu fui lá passar um final de semana só para passar o aniversário da minha esposa com ela. Um defeito. Poxa, um defeito? Eu acho que eu sou ingênuo demais. Um sonho. Conhecer o Japão é um sonho. É um sonho. Uma pessoa que você gostaria de conhecer. Pode ser tanto uma pessoa que está viva quanto uma figura histórica. Olha, Leonardo da Vinci. Sem dúvida nenhuma, é um cara que eu admiro demais. Um conselho que você daria à sua versão jovem. Acredite mais em si mesmo. Vai dar certo. Um artista ou banda favorita. Eu poderia dizer para você Iron Maiden, Nirvana, Metallica, AC/DC, mas eu vou dizer Guns N' Roses. E um nome que você detesta. Poxa vida, Thiago, você me pegou. Um nome que eu detesto.
Acho que eu não detesto nada, mas eu vou dizer um gênero pra você, né? Eu não gosto de sertanejo, pagode, funk. Olha, já falei três, mas eu não detesto ninguém, né? Não detesta ninguém, mas já falou 3 gêneros. Não gostar é muito diferente de detestar, hein? Um filme. Matrix, Prato favorito. pizza, Uma bebida. suco de melancia, Uma comida que você detesta. folhas de um modo geral. Verdura, folhas, eu sinto demais o amargo das folhas, é muito difícil pra mim comer. Pra mim é muito difícil mastigar, comer. Eu sei que eu preciso, mas eu não consigo. E por fim, frase favorita. Não sabia que era possível, foi lá e fez. Eu acho que isso é um pouco de que resume um pouco a história da revista Autismo, principalmente quando eu descobri que era a primeira revista do mundo em língua portuguesa a respeito do tema, né? Entre revistas jornalísticas aí. A revista Autismo foi algo que se tornou muito maior do que o que eu imaginei que eu estava fazendo. Francisco, muito obrigado por ter topado o convite, um convite quase obrigatório para aparecer aqui no Espectros, para também dividir suas histórias, já que esse projeto, como um projeto da revista Autismo, fica naquela tensão meio estranha de aparecer, né, num episódio de algo que você contribui, mas você também é uma parte importante dessa história do autismo no Brasil, e fica à vontade, então, para trazer uma mensagem final para o público. O projeto do Espectros é fantástico, resgatar um pouco da história do autismo no Brasil nesse formato de áudio. Lógico que quando você me fez um convite, eu jamais poderia negar, porque apesar de eu estar envolvido com o Espectros, né, com a própria revista Autismo, eu também, como pessoa, faço parte dessa história, de certa forma, né? Então, fico muito contente de contribuir. Quero agradecer todo mundo que chegou até o final aqui, teve essa paciência de me ouvir até o final. Eu sei que eu falo demais, mas eu quero deixar uma mensagem de que a comunidade, e eu falo essa mensagem acho que desde 2009, né? A comunidade ligada ao autismo, o ecossistema do autismo, precisa se unir mais, porque nós temos algo gigantesco que nos une, gigantesco, que é o autismo, a neurodivergência como um todo. E não a gente se dividir por causa de pequeninas coisas que nos separam, crenças diferentes, metodologias diferentes, experiências diferentes. Então, eu queria aqui um convite para que você ouça mais o outro, né? Quando você tiver... você que é da comunidade do autismo e que vai ouvir alguém que também é da comunidade e que talvez você tenha um embate. Ouça mais o outro, aproveite o que ele tem de bom para dizer e tire um aprendizado disso. Eu acho que se a comunidade fosse mais unida, a gente teria mais políticas públicas, mais vitórias, mais representatividade, sem dúvida, na sociedade como um todo. E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a clínica Somar Special Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Special Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.